pessoal consegue enxergar bem o tamanho? O pessoal vai entrar? Consegue enxergar bem? Bom, então, a partir de todo o diagnóstico que foi feito, boa noite a todos, né? Primeiramente, obrigado pela presença. A partir do diagnóstico que foi feito, das visitas técnicas e do estudo de diversas legislações que foi apresentada ali, que foram apresentadas, a gente então elaborou, né, essa minuta de lei, levando em consideração também algumas ordens de serviço do Porto de outras cidades, como Paranaguá, de Santos, do Código de Meio Ambiente também, de Paranaguá. E aí a gente chegou depois de muito estudo, vários departamentos, o Departamento de Licenciamento, Fiscalização também da Secretaria, foi apresentado também no Conselho Municipal de Meio Ambiente, essa minuta, antes de eu apresentar aqui para vocês, já contando com a contribuição de todos, né? Então eu vou ler, passo a passo, para a gente poder ver direitinho o que está escrito, e aí vocês vão anotando as dúvidas e os questionamentos, para a gente poder depois, então, colher a informação de vocês, tá? Bom, então, essa minuta ela dispõe sobre normas e critérios para carga, descarga e transporte de cargas granéis no município de São Francisco do Sul, estabelece multas e penalidades e dá outras providências. O prefeito de São Francisco do Sul, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o artigo 59 da Lei Orgânica do Município e, considerando que, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Considerando a teoria da responsabilidade civil objetiva, da Lei Federal número 6838 de 81, artigos 14, parágrafo 1º, que prevê que todo e qualquer degradador do meio ambiente é obrigado a indenizar e recuperar danos ambientais afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa. Considerando o disposto no Código de Posturas do município de São Francisco do Sul, Lei número 604 de 1976, artigo 44, onde é proibido varrer do interior de prédios, terrenos ou dos veículos para via pública, assim como despejar, atirar papéis, anúncios, reclames ou quaisquer detritos sobre o leito dos logradouros públicos. Considerando o disposto no Código Estadual de Meio Ambiente, Lei número 16.342 de 2014, artigo 243, onde é proibido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo resíduos em qualquer estado da matéria que causem degradação da qualidade ambiental. Considerando o disposto na Lei Municipal 1324 de 2012, que institui o Código de Vigilância em Saúde, o qual dispõe sobre normas relativas à saúde no município de São Francisco do Sul, estabelece penalidades e dá outras providências. Considerando o disposto na Resolução CONTRAN número 441 de 2013, que dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos a granel nas vias abertas à circulação pública em todo o território nacional. Considerando, por fim, a necessidade de adotar procedimentos que minimizem os impactos negativos do derramamento de cargas granéis nas vias públicas do município, uma vez que estes resíduos podem contribuir para a proliferação de vetores transmissores de doenças, causar contaminação das águas dos rios, causar entupimento da drenagem pluvial, aumentar o risco de enchentes, causar acidentes nas estradas, aumentar o risco de atropelamento de animais silvestres, entre outros, determinam. Capítulo 1. Dos estabelecimentos de carga e descarga. Artigo 1º. Todos os terminais portuários, retroportuários,
ferroviários, de carga e descarga, armazéns públicos ou privados e depósitos deverão possuir estruturas, mão de obra e procedimentos específicos para a realização da limpeza de veículos e composições férreas, a fim de impedir seu derramamento em vias públicas, logradouros públicos, terrenos, vias férreas, etc. Parágrafo único. Para efeito desta lei, são consideradas cargas transportadas a granel, fertilizantes, adubos, produtos químicos, produtos de origem mineral, grãos in natura, grãos em farelo ou processados, compostos orgânicos e similares, entre outros. Artigo 2º. São consideradas estruturas físicas necessárias e indispensáveis para o atendimento ao objeto dessa regulamentação. Inciso 1º. Sistema de despoeiramento fixo ou móvel, realizado por varrição e mangueiras de ar comprimido ou sucção, de maneira a remover os resíduos de carga existente nos rodados e demais superfícies dos caminhões. Segundo, ao menos 5 linhas de tachões antes da saída da empresa, instaladas em distância de 50 centímetros uma da outra, com largura calculada de modo a abranger todo o caminho da saída e em local que não permita a realização de desvios. Parágrafo 1º. Os tachões deverão ser de dimensões 25 centímetros por 15 por 5 centímetros, comprimento, largura e altura, e instalados a uma distância de 10 centímetros um dos outros. Terceiro, local com cobertura de abrigo para caminhões e funcionários para a realização da limpeza em dias chuvosos. Quarto, iluminação com intensidade e número suficiente no local da limpeza para a realização durante as operações noturnas, conforme especificações das normas de segurança do trabalho. Quinto, placas informativas na área interna, mínimo 1, e na área externa, mínimo 2, dos estabelecimentos, indicando aos condutores procedimentos corretos de limpeza e legislação referente à poluição de vias públicas, anexo 1. Essa placa, ela já foi confeccionada e ela vai constar nesse anexo 1. Você pode mostrar? Ali em cima. Isso. Então, aperta aqui, ó. Essa foi a placa elaborada, pelo Departamento de Comunicação e diz: proibido descartar grãos, fertilizantes e outros resíduos em vias públicas sob pena de multa, conforme a Lei Federal 9.605, a Lei Estadual 16.342 de 2014, que é o Código de Meio Ambiente Estadual, que foi alterado o número, e a Lei Municipal, que é a nossa minuta de lei, que ainda não tem o número. Então, todas as empresas deverão seguir esse mesmo padrão. Artigo 3º. A mão de obra para a condução dos procedimentos de limpeza deve ser suficiente e de acordo com o fluxo de caminhões, devendo-se efetivar com a contratação de funcionários ou terceirizados e com função única para este procedimento, a fim de ser eficiente e não prejudicar o desempenho das operações realizadas. Artigo 4º. São considerados procedimentos de limpeza a serem seguidos na operação de carga e descarga. Primeiro, abertura de bicas, funis, dentro do estabelecimento de descarga, para o seu total esgotamento e remoção de quaisquer resíduos remanescentes de carga. Segundo, limpeza
limpeza de todo o veículo, inclusive o interior da carroceria, vagão, e onde houver acúmulo de resíduos, conforme inciso 1º do artigo 2º desta lei. Terceiro, preenchimento pelo terminal do formulário de inspeção de limpeza, ao final da carga e descarga, de acordo com o anexo 2. Então, esse documento vai constar que é o formulário de inspeção, tá? Esse formulário, então, ele vai ficar na empresa e deverá ser preenchido pelo responsável, assinado pelo encarregado do turno, né? Então, aqui a gente tem o horário que o caminhão ou o vagão deixou a empresa, o produto que ele transportava, a placa ou o número da composição férrea, qual era o operador portuário, a assinatura do condutor do veículo e se todas as bicas e funis foram esgotadas e fechadas. Aqui, então, tem algumas as leis que já foram citadas anteriormente, a data, o turno. 4. Limpeza da área do entorno do estabelecimento e ou limpeza da área externa de uso constatado para atividades correlatas à sua atuação, incluindo vias e logradouros públicos. Artigo 5º. Todo resíduo da limpeza dos veículos, varrição do pátio e ou das vias públicas, deverá ser destinado corretamente. Parágrafo 1º. Entende-se por destinação correta de resíduos sólidos granéis. Primeiro, granéis alimentícios, grãos in natura, grãos em farelo ou processados, compostos orgânicos e similares, entre outros, para o qual encaminhamento deve ser preferencialmente a compostagem e, em não havendo disponibilidade, deve destinar-se para aterros sanitários ou outra forma que atenda à legislação vigente. Segundo, o dos granéis fertilizantes, adubos, produtos químicos e produtos de origem mineral, o encaminhamento deve ser para tratamento específico que atenda à legislação vigente ou para aterros industriais. Parágrafo 2º. Todos os terminais portuários, retroportuários, ferroviários, de carga e descarga, armazéns públicos ou privados e depósitos deverão dispor de contentores de armazenamento de resíduos de acordo com sua classificação, bem como possuir o comprovante da destinação final dos resíduos gerados. Artigo 6º. Todos os estabelecimentos citados no artigo 1º devem possuir procedimentos para controle de pragas, inclusive da fauna sinantrópica nociva, a fim de realizar o controle de zoonoses. Artigo 7º. O não cumprimento de quaisquer adequações referidas anteriormente implicará na aplicação das seguintes sanções. Primeiro, notificação. Segundo, multa, de acordo com o anexo 3, tabela A. Então, essa tabela A traz a valoração para os estabelecimentos. Esse modelo foi tirado da portaria 170 da Fátima, né? Esses valores eles não foram inventados, né? Já existem. E leva em consideração a capacidade econômica do infrator, né? Então, eu tenho aqui o microinfrator, e aqui embaixo ele define quem é o microinfrator, presume-se microinfrator, as microempresas, microempreendedor individual, empresas. Pequeno infrator, presume-se um pequeno infrator, empresa que esteja na forma da empresa de pequeno porte, e ele dá a receita bruta anual, tanto do médio, do pequeno, do médio infrator, grande infrator 1 e grande infrator 2, né? De acordo com a capacidade econômica. E esse valor inicial da multa de R$1.000 será multiplicado por esse fator aqui, de acordo com o porte. Além disso,
a gente tem os agravantes, tá? Então, para o cálculo da multa, o valor básico será multiplicado pelo fator referente à capacidade e os agravantes, então, em porcentagens. Se a empresa falta linhas de taxões, de acordo com o que está lá no artigo 2º, por cada linha de taxão que ela não tem, então, 20% de agravamento. Por um sistema de despoeiramento faltante, 30% em cima do valor inicial. Por placas faltantes, 30%. Falta de local coberto, 50%. Por falta de iluminação suficiente, 50%. Deficiência na limpeza do entorno do estabelecimento, 50%. E, no caso de reincidência, 100%. Então, aqui, né, no inciso 3º diz, no caso de reincidência, nova multa de 100% e suspensão da limpeza ambiental de operação. Licença. Tá. Capítulo 2. Dos transportadores. Artigo 8º. São considerados transportadores de granéis empresas públicas ou privadas, associações, cooperativas, condutores autônomos, entre outros, que realizam a movimentação de cargas em rodovias e ferrovias. Artigo 9º. Os transportadores de granéis devem transitar com carga compatível à sua capacidade e coberta por lona ou similar, além de apresentar bom estado de conservação do veículo. Artigo 10º. A limpeza dos veículos deve ser realizada dentro dos estabelecimentos de carga e descarga, e em nenhuma hipótese pode ser realizada em logradouros públicos ou locais inadequados.